A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia por dia. Um versículo da Bíblia por dia para a sua meditação. E o verso que eu quero trazer hoje se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia assume que Deus existe e que é o Criador de todas as coisas. Quero usar essa palavra princípio para falar de 7 princípios. Primeiro princípio, está claro, o princípio da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus não só criou os céus e a terra, no verso 21 diz: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil, e as águas, todo réptil que vive nas águas, produziu também aves de asa. Deus criou todos os animais também. Verso 27 também diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus é o Criador de todas as coisas. Esse é o princípio da criação. Vamos falar do segundo princípio na criação, o princípio da separação. Verso 4: e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Também no verso 7 diz: e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo e das águas de cima. Deus criou então essa separação. Deus também fez separação entre a terra e as águas. Esse é o princípio da separação. Mas vamos para o terceiro princípio, o princípio da frutificação. Verso 11: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Esse é o princípio da frutificação. Para os animais também Deus diz no verso 22, frutificai. Para o homem no verso 28, frutificai. Nós vemos o princípio da frutificação. As árvores dão o seu fruto. Jesus, quando andou na terra e viu uma figueira que não deu fruto, usou o seu poder para amaldiçoar a figueira. Diz a Bíblia: arrependei-vos e produzi fruto digno de arrependimento. E diz que nós também devemos ter o fruto do Espírito em nós, o princípio da frutificação. Vamos para o quarto princípio, o princípio da iluminação. E disse Deus, verso 14: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Aqui está o princípio da separação também. E sejam os luminares, verso 15, na expansão, para iluminar a terra. Princípio da iluminação. E fez Deus grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. O sol que ilumina o nosso dia, a lua que clareia a nossa noite. Esse é o princípio da iluminação. Mas nós vamos encontrar ainda outro princípio, o princípio da multiplicação. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Princípio da multiplicação. Deus gosta de multiplicar as coisas. Não é? Tudo que Deus faz, Ele multiplica. Olha que coisa maravilhosa. Deus fez árvores frutíferas e multiplica o seu fruto. Deus fez o homem e multiplica os homens sobre a terra. Deus criou o princípio da multiplicação, que nós também possamos multiplicar. E também Deus criou um outro princípio, o princípio da dominação. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai.
O homem foi posto como coroa da criação para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais da terra. Mas há um outro princípio ainda no verso 29, que é o princípio da alimentação. Disse Deus: eu vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Verso 30 também diz: e todo animal, e toda ave, e todo réptil que há na alma vivente, toda erva, será para mantimento. O princípio da alimentação. 7 princípios. Primeiro, o princípio da criação. Segundo, o princípio da separação. Terceiro, o princípio da frutificação. Quarto, o princípio da iluminação. 5, o princípio da multiplicação. Sexto, o princípio da dominação. E sétimo, o princípio da alimentação. Que princípios maravilhosos Deus criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou o homem sobre a face da terra. Deus deu multiplicação, iluminação, separação, dominação, tudo para o homem. E Deus os abençoou. Que Deus te abençoe, que a graça